Aneni Adonai Aneni, Viadu Ha'am Hazeh, Ki Ata Adonai Ha'Elohim. Seu nome significa O Senhor é meu Deus. A mensagem de sua vida combinava com o seu nome. Não apenas vemos evidências desse homem em partes do Antigo Testamento, mas também encontramos menções a ele espalhadas no Novo Testamento. O nome dele é Elias. Quem era Elias? O que ele conseguiu como pessoa? Como ele era? Como a fé dele se entrelaçou com a vida cotidiana? E como ele nos afeta? Vamos dar uma olhada em 15 atributos de Elias e ver como esse homem de fé nos encoraja em nossa própria fé hoje. Então, no vídeo de hoje falaremos sobre os 15 atributos de Elias, o profeta do fogo. O meu nome é Lucas Dário e sejam bem-vindos ao Testemunhando Jesus Cristo. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Paz, amados! Peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. Se vocês gostarem do vídeo, deixa aquele like que me ajuda demais a produzir mais vídeos. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. 1. Elias era um profeta. Ele andou, conversou e incentivou outras pessoas a acreditar que verdadeiramente o Senhor era Deus, exatamente como seu nome pretendia. Como profeta, ele compartilhou com firmeza a mensagem e as evidências de Deus. Frequentemente, ambos eram atacados. Às vezes, no entanto, as pessoas deixaram de seguir falsos deuses e se viram profundamente em adoração ao Senhor. Elias chegou perto de todo o povo e disse: "Quanto tempo você vacilará entre os dois lados? Se o Senhor é Deus, siga-o, mas se for Baal, segue-o." As pessoas não disseram uma palavra. 2. Elias era um homem que ouviu a Deus. Vez após vez nas Escrituras, vemos pessoas inclinando seus ouvidos para o Todo-Poderoso. Inclua Elias nesta lista. Chame-o de homem que ouviu Deus. Veja: "Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-Zebute, Deus de Ecrom?" Depois veio a ele a palavra do Senhor. Entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: "Que fazes aqui, Elias?" E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Adonai Elohai Tashavna, Nefesh HaYeled Hazeh. No caso desse versículo, Deus ouviu Elias, mas claro, porque Elias antes ouviu a voz de Deus. 3. Elias era um homem que andava em obediência. Várias vezes Deus instruiu Elias a falar verdades duras, confiar na provisão de Deus quando as circunstâncias pareciam não ter mais jeito, ou permanecer firme na fé nas promessas de Deus. Por várias vezes, Elias deu o exemplo de obediência leal a Deus, nosso Pai. Então, ele foi e fez conforme a palavra do Senhor, pois ele foi morar junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Então, ele se levantou e foi para Serepta. 4. Elias foi um homem que experimentou a provisão de Deus. Elias bebeu nas promessas de Deus e encontrou suas necessidades atendidas pela mão do Todo-Poderoso. Aqui estão 3 exemplos. Corvos o alimentaram, como você pode ver em 1 Reis, capítulo 17, verso 1 a 6. Um punhado de farinha e algumas gotas de óleo se multiplicaram para um sustento milagroso, como você pode ver em 1 Reis, capítulo 17, verso 7 a 24. Elias correu com energia muito além da capacidade humana, como você pode ver em 1 Reis, capítulo 18, verso 41 a 46. A provisão de Deus mostrou poder e beleza na vida de Elias. Veja: "E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem." E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. 5. Elias era um guerreiro de oração. Vemos Elias em comunhão com Deus muitas vezes por todo o Antigo Testamento. Ele dá um exemplo para nós em nossa própria caminhada de fé.
Ele se destaca como uma voz incentivando a todos a fazer orações e serem, tanto homens quanto mulheres, a serem guerreiros de Deus em oração. Elias era um homem de uma natureza como a nossa, e orou sinceramente para que não chovesse. Veja, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. 6. Elias acreditava em milagres. Vemos milagres espalhados pelo ministério de Elias. Ele permaneceu como um homem que confiava em Deus, que previa que Deus cumprisse sua promessa. No processo, também vemos milagres. Elias mandou que trouxessem 2 novilhos e lançou um desafio. Os 450 profetas de Baal que estavam presentes deveriam matar um dos novilhos, montar um altar e depois clamar para que Baal acendesse fogo para consumir o novilho. Elias faria a mesma coisa com outro novilho, mas clamaria ao Senhor, Deus de Israel, para mandar fogo. Ele disse: "O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro." Os profetas de Baal mataram o novilho e colocaram em cima do altar. Clamaram a Baal em alta voz para que mandasse o fogo. Dançaram em volta do altar e se automutilaram. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. "Gritem mais alto! Quem sabe ele está dormindo ou ocupado? De repente, ele está viajando." Então eles passaram a gritar mais alto e entraram em transe, mas nenhuma resposta foi ouvida. Elias montou o seu altar com 12 pedras. Cavou uma vala ao redor, colocou o novilho em cima e pediu para que o altar fosse molhado com 4 jarras de água. Mandou que molhassem o altar 3 vezes e a água já escorria enchendo a valeta. Mas mesmo assim, não foi páreo para o fogo de Deus, que desceu do céu, provando assim ser o único Deus verdadeiro. Isso foi um grande milagre que aconteceu à vista de todos naquela época. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava na vala. 7. Elias era corajoso. A mensagem que Elias defendia era bem clara e aparentemente fácil, mas nem todo mundo queria ouvir seu conteúdo. Jezabel estava na frente dessa fila. Ela procurou e matou os profetas de Deus. Enquanto isso, seu marido, o rei Acabe, permitiu tudo isso e simplesmente continuou adorando Baal. Uma mensagem indesejada, no entanto, não impediu Elias. Ele defendeu bravamente o Deus Todo-Poderoso e as mensagens que o Senhor lhe deu, mesmo quando essas mensagens ofereciam desafios, correção ou más notícias para quem as recebia. Veja, e disse-lhe: "Eu sou. Vai e dize a teu Senhor, eis que Elias está aqui." 8. Elias odiava e enfrentava o mal. Jezabel convenceu seu marido, o rei Acabe, a adorar Baal, ao invés de adorar a Deus. Acabe fez o mal aos olhos do Senhor, abandonando os seus mandamentos. Esse rei fez Israel virar um verdadeiro ponto de idolatria, fazendo muitos confundir Baal como o verdadeiro Deus. Deus o enviou Elias para oferecer palavras duras, levar responsabilidade e advertência onde ambos se mostrassem devidos, e defender a crença no Todo-Poderoso. Elias deu um basta enquanto ele confronta Acabe. Não é à toa que Acabe chamava Elias de o perturbador de Israel. Em seguida, desafia os seguidores de Baal com água, oferta e fogo, como citei no tópico anterior. 9. Elias era um homem que acreditava em Deus, mesmo quando as situações pioravam. Muitas vezes Elias se viu no meio de uma situação aparentemente sem saída, mas ele manteve crença. Quando a chuva prometida permaneceu ausente, Elias acreditou, enviando seu servo para verificar o horizonte 7 vezes. Assim como Deus prometeu, choveu. As promessas de Deus permanecem verdadeiras para nós hoje. Ele disse ao seu servo: "Suba agora e olhe para o mar." Ele subiu e olhou e disse: "Não há nada." Ele disse: "Vá de novo 7 vezes." 10. Elias teve medo. Às vezes é fácil ter uma percepção de que pessoas como Davi, Moisés e Paulo parecem ser super-humanos, mas eles lutaram com as emoções humanas assim como nós, todas evidenciadas na Bíblia.
Elias também lutou, sua vida soou autêntica. O homem que permaneceu em sólida obediência também teve medo. Ao longo de 1 Reis, capítulo 19, vemos Elias fugindo com medo. Quando ele ouviu a mensagem de Jezabel, ele se levantou e correu para salvar sua vida, e chegou em Berseba, que pertence a Judá, e deixou seu servo lá. Mas também vemos Deus. Quando Elias se volta para o Senhor, a cena muda. O medo que estava arranhando Elias se dissolve. Então sim, Elias ficou com medo, mas ele também encontrou coragem através de Deus. 11. Elias enfrentou desânimo e depressão. Quando leio o relato de 1 Reis, verso 19, de Elias fugindo das garras de Jezabel, respiro um suspiro de alívio. O suspiro não vem pelo fato de Elias ter fugido de Jezabel e de ela lançar suas ameaças malignas em seu caminho. Afinal, quem aceita gentilmente as ameaças de um assassino? Elias era humano. O suspiro surge de uma constatação de que Elias era uma pessoa real, diante de emoções humanas autênticas. Assim como eu e vocês que estão assistindo esse vídeo. Ele chegou a um ponto em sua depressão que pediu para morrer e disse: "Basta, agora, ó Senhor, tira minha vida, porque não sou melhor que meus pais." O desânimo que Elias passou é o que chamamos hoje de depressão. Mas nosso homem de fé encontrou a direção, provisão e correção de Deus. Ele encontrou forças para reprimir e superar essa depressão. 12. Elias foi tentado por uma pequena visão. Quão fácil é ver a vida através das lentes da visão humana. Muitas vezes vemos as situações como elas parecem, não como podem ser. Ou simplesmente fazemos suposições com base nas circunstâncias. Elias não se mostrou diferente, mas convenhamos, se Elias, que era Elias, se enganou, imagina nós hoje, com tantas falsas profecias em nosso redor. Elias, pela emoção, garantiu que ele era o único seguidor de Deus que restara, que todo mundo havia caído na adoração ao falso deus Baal. Isso se mostrou longe da verdade. Como você pode ver em 1 Reis, capítulo 19, verso 18, vemos menção de 7.000 israelitas que se recusaram a dobrar os joelhos para Baal. Elias não estava sozinho como ele supunha. 13. Elias foi levado ao céu. Um momento em que Elias andou nessa terra, no outro ele foi levado para o céu. Eliseu, seu sucessor, assistiu tudo de camarote. Muitas vezes me pergunto que sensação Eliseu teve naquele momento. Veja, e sucedeu o que, indo eles andando e falando, eis que uma carruagem de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Mas aí você pode se perguntar, ele subiu em um redemoinho? Como assim? Sabemos que redemoinho é o rotativo em espiral da água e do vento, e como não existiam muitas palavras na época, creio que traduziram como redemoinho justamente por falta de palavras. Mas na minha opinião, é que nesse momento abriu uma espécie de portal celestial, e essa carruagem de fogo com cavalos de fogo levou Elias por esse portal até o céu. Acredito que pode ter sido um portal, porque na Bíblia está escrito 19 vezes a palavra portais, e em certos textos ela deixa bem claro a existência de portais no lado espiritual. Veja um exemplo: levantai, ó portas, os vossos frontões, abram-se, ó antigos portais, para que entre o Rei da Glória. 14. Elias deixou um legado. Quando Elias partiu da terra, um legado permaneceu. Eliseu, o profeta mencionado anteriormente, se apegou a Elias. Ele recebeu uma porção dupla por estar presente quando Elias partiu. Eliseu passou a defender a mensagem de seguir a Deus Todo-Poderoso e nenhum outro. O legado de Elias continuou. Quando os filhos dos profetas que estavam em Jericó contra ele o viram, disseram: "O espírito de Elias repousa sobre Eliseu." Eles vieram encontrá-lo e se curvaram no chão diante dele. 15. Elias apareceu com Jesus. Imagina a vista, Elias de pé ao lado de Moisés e os dois conversando com Jesus. Imagina o quão glorioso foi a visão de Pedro, Tiago e João ao testemunhar essa maravilha espiritual. Lembrando que Jesus estava prestes a experimentar as zombarias de muitos, a dor da crucificação. Os três juntos, Moisés, Elias e Jesus, representaram o cumprimento da promessa de salvação. Moisés simbolizou a lei, Elias representou os profetas, e aconteceu a restauração de todas as coisas. E sabemos que Jesus cumpriu a promessa da salvação perfeitamente. Sendo assim,
A lei e os profetas testificaram o Filho de Deus na terra, Jesus, nosso Senhor.